A reforma da Previdência foi aprovada na Câmara dos Deputados. É óbvio que ainda tem alguns destaques para serem votados, algumas coisas irão mudar, mas não há do que duvidar. Realmente foi uma grande vitória para o povo brasileiro e também para o governo Bolsonaro, que estava realmente precisando de uma vitória grande para calar a boca aí dos esquerdistas e da mídia canalha, né? Mas infelizmente nós não temos apenas motivos para comemorar, até porque a gente sabe que a gente está fazendo uma reforma na Previdência, a gente está retirando alguns direitos e privilégios de algumas pessoas, justamente porque estamos em uma situação ruim. Então, não é exatamente que temos motivos para comemorar, é apenas uma coisa assim, ó, beleza, as coisas estão voltando a andar nos trilhos. E para que as coisas continuem andando nos trilhos, a gente precisa de um pequeno detalhezinho assim da nossa democracia que se chama Congresso Nacional. O Congresso Nacional, que nós temos aí a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, em especial a Câmara dos Deputados, que é presidido pelo presidente da Câmara dos Deputados, que atualmente é o Rodrigo Maia, e é sobre esse camarada que eu gostaria de dedicar esse vídeo. Como vocês puderam ver pelo título, eu acho que ele é um psicopata, eu não posso afirmar nada, porque eu não tenho provas, são apenas coisas que eu observo, mas é porque tem determinadas coisas que não passam despercebidas por mim. Veja bem, por que eu acho que o Rodrigo Maia é um psicopata? Eu não acho que ele é, por exemplo, como um Paulo Pimenta ou como um Humberto Costa do PT, por exemplo, ou Jandira Fegali, Gleisi Hoffmann. São pessoas ali que, na minha opinião, estão ali para ferrar com tudo mesmo. Dizem que defendem os pobres e não defendem nada. O Rodrigo Maia, eu acho que é um pouco diferente. Ele acha que ele está fazendo as coisas do jeito certo, mas não está. Ele não consegue perceber as coisas que estão à volta dele, ele não consegue perceber os indícios. Ele colocou determinados pensamentos em sua cabeça e é com aqueles pensamentos que ele vai até o final. Veja bem, vejam todos os fatores que me levaram a chegar nessa suspeita, né? Digamos assim, não é uma conclusão, é uma suspeita. O Rodrigo Maia, ele deu lá o discurso dele antes da reforma da Previdência, deu um discurso depois também, chegou a chorar, e depois que ele chorou lá nesse discurso, eu lembrei do perfil do Twitter dele, que é algo assim que eu acho muito curioso. Vejam bem, meus amigos, o deputado, o político, ele está ali amando do povo, o povo chegou lá e elegeu ele. Então, beleza. Então, vamos supor que aí que um Rodrigo Maia da vida tenha tido aí de 50 mil a 80 mil votos para ter sido eleito deputado federal. Você não vê essas pessoas militando pelo Rodrigo Maia. Ah, mas todo mundo tem que militar? Cara, tem que ter pelo menos um ou outro. Quem são as pessoas que defendem o Rodrigo Maia? São outros políticos, outros colegas deputados dele. Quando você vai lá no Twitter do Rodrigo Maia, você vai ver, pelo menos até um tempo atrás que eu olhei, a foto de capa do Rodrigo Maia é ele em volta de um monte de deputado e ele chorando assim, tipo comemorando alguma coisa. Se eu não me engano, essa foto foi tirada quando ele foi eleito novamente presidente da Câmara dos Deputados. E ele estava lá comemorando com seus colegas deputados, ele não estava comemorando com o povo, estava comemorando com seus amigos deputados. Quando você vai ver as postagens do Twitter do Rodrigo Maia, que muitas das vezes assim são apenas informativas, né, de coisas que ele está fazendo, você vai ver que o engajamento é simplesmente ridículo. É um engajamento muito baixo e as pessoas que comentam estão comentando para reclamar das atitudes que ele está tomando. E para fechar todo esse balaio aí, né, de tantas outras coisas que eu já reparei, mas só para não deixar o vídeo tão grande aqui, fazer apenas um resumo, ele fez um tweet lá sobre a reforma da Previdência e ele deu os devidos créditos a quem ele acha que teve, assim, uma certa participação para que essa reforma da Previdência fosse aprovada. Se liga só no que o Rodrigo Maia escreveu logo após a aprovação da reforma da Previdência no seu Twitter. Ele escreveu o seguinte: a Câmara se uniu para votar uma das reformas mais importantes para o país e conseguimos uma vitória espetacular, 379 votos. Ele colocou aqui no começo. A Câmara se uniu. Você já deu para perceber aí a quem ele está acreditando, né? Os devidos créditos, a quem ele está dando os merecimentos, né? Os parabéns pela aprovação da reforma. A Previdência é um tema muito difícil, mas estou feliz porque teremos a oportunidade de voltar a garantir o equilíbrio fiscal e a gerar investimentos. Você acha que isso aqui, essa pessoa quando ele coloca aqui, ó, mas estou feliz porque teremos a oportunidade de garantir, bababá, babá.
Quando ele coloca esse teremos no plural, né, a quem você acha que ele está pensando quando ele fala isso? Você acha que ele está pensando no presidente Bolsonaro? Você acha que ele está pensando no ministro Paulo Guedes, por exemplo? Ou você acha que ele está pensando no povo brasileiro que foi às ruas pedir para que a reforma da Previdência seja aprovada, pelo amor de Deus? Não. Ele está falando dos seus amigos deputados, porque ele deu um discursinho lá falando que o Centrão, né, que é visto como o grande vilão pelo povo brasileiro, foi o responsável pela aprovação da reforma da Previdência. E daí eu pergunto vocês, meus amigos, vocês sabiam que o Rodrigo Maia foi eleito para a Câmara dos Deputados a primeira vez em 2016? No caso, ele foi eleito depois, né, porque ele entrou no lugar do Eduardo Cunha, que todo mundo sabe por que teve que sair. Depois ele entrou sendo eleito, mas ele foi eleito as 2 vezes pelos deputados para ser o presidente da Câmara. Ou seja, no governo Temer, logo depois que a Dilma saiu no governo Temer, o Rodrigo Maia era o presidente da Câmara dos Deputados. Me diga, meus amigos, pelo amor de Deus, por que você acha que naquela época o Rodrigo Maia não aprovou reforma da Previdência nenhuma? A passagem dele foi completamente nula. A única coisa que a gente lembra do Rodrigo Maia é ele ter arquivado a CPI da Uni, que está todo mundo querendo saber de onde vem o dinheiro que financia a Uni, União Nacional dos Estudantes. Ele foi lá e engavetou a CPI. A CPI é aquele negócio que vai pegar a fundo, vai quebrar sigilo, vai descobrir de onde vem cada centavinho lá daquela organização. Ele decidiu engavetar isso. Por que ele não fez nada de reforma da Previdência? O Michel Temer, ele tentou mencionar alguma coisa sobre reforma da Previdência no seu mandato, só que ele desistiu. Ele viu que a aceitação não estava sendo muito boa, a galera estava pressionando muito, ele desistiu de fazer a reforma da Previdência. Já que é o Congresso Nacional, né, que se uniu para aprovar a reforma da Previdência, por que o Rodrigo Maia não fez isso lá naquela época? Por que agora ele conseguiu fazer a reforma da Previdência? Da onde ele tirou que essa reforma da Previdência, o mérito dela é do Congresso Nacional? Vamos lembrar as figurinhas que nós temos nesse Congresso Nacional? Nós temos aí o Rodrigo Maia, que dispensa qualquer tipo de apresentação. Nós temos o deputado Luiz Miranda, que é aquele cara que decidiu falar mal das pessoas que estão criticando o Rodrigo Maia, começou a vangloriar o Rodrigo Maia, meu Deus do céu, que o Rodrigo Maia está fazendo tudo, que o Bolsonaro, se ele quiser, ele pode pedir para sair, o Paulo Guedes também, ele falou isso num vídeo. Falou que o Paulo Guedes tem que pedir para sair, que já deu já o que ele tinha que fazer. A proposta toda lá, quem fez, todo o estudo econômico, quem fez foi o Paulo Guedes. Mas ele pode pedir para sair, não é mesmo? Nós temos Alexandre Frota, que entra com um discurso, depois que está lá, muda completamente o discurso. Nessa mesma linha, nós também temos Jorge Cajuru, que é um camarada que, majoritariamente, os seus eleitores, que são pró-Bolsonaro, são direitas, são conservadores, ele decidiu mandar todos eles para aquele lugar. Falou que não responde a ninguém, que ele faz o que ele quiser, que ele não tem que dar satisfação para ninguém. Essa é a atitude de um político? Você, quando fosse votar num político, é essa a atitude que você esperaria desse político? Sem contar as figurinhas de sempre, né? Da esquerda. Gleisi Hoffmann, Marcelo Freixo, Paulo Pimenta, Érica Cocai, Maria do Rosário. Então, Tiririca, que é o camarada que votou contra a reforma da Previdência. Então, é a esse Congresso que nós devemos dar as nossas condolências. Meu Deus do céu, muito obrigado, Congresso Nacional, por aprovar. Nos livros de história dos nossos filhos, daqui a 30 anos vai estar lá o herói Rodrigo Maia. Por que o Rodrigo Maia acha que ele teve algum mérito que seja? Para mim, esse maluco não fez M nenhuma. Nada. O Onyx Lorenzoni na articulação fez 1000 vezes mais do que o Rodrigo Maia. Os parabéns que o Jair Bolsonaro e o Onyx Lorenzoni dão ao Rodrigo Maia é porque eles sabem que o Rodrigo Maia é alguém que você tem que passar a mãozinha na cabeça. Que se você irritar ele, ele vai boicotar o país. É desse tipo de político que a gente está falando. Lembra lá dele falando lá do Sérgio Moro? Ah, aquele funcionário do Bolsonaro. Tá todo mundo falando que o mérito não foi do Rodrigo Maia e muito menos do Congresso Nacional. Mas tá lá o Rodrigo Maia chorando, achando que fez alguma coisa, meu Deus do céu. Se isso não é um psicopata, me desculpem, eu não sei o que é. Mesmo diante de toda essa algazarra aí, de toda essa hipocrisia, ainda assim a aprovação da reforma da Previdência foi uma ótima notícia, uma excelente notícia. O dólar já caiu, o mercado financeiro aí
internacional já está respondendo a essa reforma da Previdência, a aprovação dessa reforma. Então, não é de todo ruim, entendeu? Muita coisa boa aconteceu, mas determinados aspectos nós precisamos pontuar. A soberba desse Rodrigo Maia está passando dos limites. Tá todo mundo falando, você não teve participação nenhuma, você é um completo inútil. Não, porque nós aprovamos a reforma da Previdência. Pelo amor de Deus, quando é que essa gente vai abrir o olho? Eu fico só me perguntando quem é o camarada que tem coragem de votar em um tipinho como o Rodrigo Maia. Meu Deus do céu! Por esse vídeo é isso, meus amigos. Me desculpem a exaltação, porque são coisas que realmente me deixam com raiva, beleza? Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.